Na área da prevenção, precisamos pensar o nosso mundo no futuro de uns 20 ou 30 anos. E o cuidado com as nossas crianças deve ser considerado sob esse prisma. Como elas viverão? Como atuarão na sociedade? A partir de quais valores? E o amor exigente, em sua ação de prevenção nas escolas, na família e na comunidade, tem dado muito certo. O livro da Dona Mara Silvia Carvalho de Menezes, sobre o assunto, e publicado há anos, está aí, para nortear o nosso trabalho e nessa antevisão de cofundadora de Amor Exigente no Brasil. Pelo trabalho do Amor Exigente, há mais de 35 anos, já adquirimos visibilidade, mas precisamos agora buscar a confiabilidade por meio da validação da eficácia dessa maravilhosa metodologia e do programa. Precisamos buscar parcerias com a ciência, com profissionais que nos orientem e nos fortaleçam no caminho em direção a esse futuro. E para falar sobre isso, convidamos o médico pediatra, assessor de direção do Hospital Universitário da USP, o Dr. João Paulo Becker Lotufo, que vai nos falar sobre o assunto. A importância da pesquisa e levantamento de dados na prevenção. Obrigado. Eu queria dizer primeiro que vocês são diferentes, porque a primeira palestra que eu faço em 20 anos, que está todo mundo na frente e pouca gente no fundão, porque geralmente é o contrário, né? Mas, quando eu trabalho com criança, adolescente, dou aula para os alunos da faculdade, eu trouxe a minha corda mágica, que é o seguinte: ela aponta onde tem um celular ligado no WhatsApp, certo ou não? Então, não passem o WhatsApp, porque eu vou usar a corda, tá certo ou não? Muito bom. Bom, vamos passar o próximo. Uma coisa é a prática. Vou falar um pouquinho da prática. Eu estou aqui na Fundação Casa, antiga FEBEM. Eu fui fazer uma palestra lá para 7 palestras que alguém me convidou há muito tempo atrás. Na 7ª palestra houve uma rebelião lá dentro, eu quase fiquei por lá. São as emoções que a gente não esquece da profissão, né? E eu fui falar lá sobre droga lícita. E o garoto lá que estava lá, 15 a 18 anos, internado por questão de droga, perguntou: tio, o que é esse negócio de droga lícita aí que você vai falar? Eu falei: droga lícita é aquela que compra na padaria. Ele virou para o amigo e falou: não falei que crack era droga lícita? Então a droga está muito solta hoje, né? Isso aqui é a morte de um garoto da Faculdade de Medicina, um calouro, que morreu afogado na piscina da Atlética. Vocês vão lembrar desse fato. Era um coreano, super simples, morreu afogado numa festa de recepção de calouro, onde tinha bebida alcoólica, ó, em massa. Isso aqui é 2012, Ouro Preto. Festa de rua, bebida alcoólica em grande quantidade, geralmente fornecida ao centro acadêmico pela Ambev. Morreu o 5º filho de uma família super simples, o único que conseguiu chegar à universidade, estava fazendo artes circenses lá. Faleceu em coma alcoólico. E as últimas fotos são 2019, Carnaval. Nosso famoso Carnaval. 54% dos atendimentos do SAMU e atendimentos médicos foram por intoxicação de álcool e drogas. Então a droga está no nosso meio e a gente tem que trabalhar essa questão. Passa aí para mim que não está. Vamos falar um pouquinho de pesquisa, que é o que me pediram para falar. Aqui nós estamos mostrando, por exemplo, como o consumo de cigarro está diminuindo e a maconha está aumentando.
A pesquisa serve para isso. Aqui, mostrando que a percepção do cigarro, do risco do cigarro, está diminuindo. Mas da maconha está faltando a percepção do risco da droga. Eu entrevistei 6.000 alunos do ensino fundamental 1, 2 e médio, em 10 escolas no entorno de São Paulo, no entorno da Universidade de São Paulo. Isso aqui é o tabaco. O que acontece com o tabaco? 10 anos de idade já tem gente fumando, coloridinho é a turma que está fumando. E vai até os 17 anos, onde eu tenho 25% de experimentação de tabaco. Ou seja, 25% já experimentou cigarro, numa terra onde teoricamente é proibido vender cigarro para menor de idade. Aqui em roxo eu tenho aquele que já fuma todo dia, e em azul claro aquele que fuma 2 ou mais vezes por dia. Então já são os dependentes. Aqui o álcool, olha. O álcool, 60% de experimentação de álcool até os 17 anos. Estamos falando de experimentação, mas eu tenho aqui aquele que bebe todo dia e aquele que bebe 2 ou mais vezes por dia. Aqui é maconha. Maconha preocupa. 20% de experimentação entre os jovens. 20% é quase igual ao cigarro. Hoje muitas vezes a droga não é mais, a primeira droga não é mais o cigarro, é a maconha. E aqui a experimentação do crack. Já tem aqui quase 10% de experimentação de crack nas escolas públicas no entorno da Universidade de São Paulo. Isso me preocupa. Veja, 300 casos de dengue para 100.000 habitantes é epidemia. Todo mundo sabe o nome do pernilongo? Qual é o nome do pernilongo? Todo mundo sabe. Por que vocês sabem? Saiu no jornal, teve campanha. Vocês sabem o que fazer com o prato de samambaia, com a garrafa tem que ficar de ponta cabeça, pneu não pode ter no terreno. Todo mundo sabe. Se eu pegar 100.000 jovens de 17 anos, 25.000 já experimentaram o tabaco, 20.000 a maconha, 5.000 crack e 60.000 álcool. 300 casos para 100.000 é epidemia de dengue. Se 20% desses são dependentes já, eu tenho em 100.000 jovens, 5.000 tabagistas, 4.000 maconhistas, 1.000 no crack e 12.000 alcoólicos. Isso é mais do que dengue, zika, chikungunya, HIV, tudo junto. E o que se faz de prevenção para isso? Eu fico contente de estar aqui, eu estou emocionado de estar aqui, porque eu falo de prevenção na área médica há 20 anos. Já bati boca com o ministro Osmar Terra, porque ele abriu 11.000 vagas este ano para dependentes. E eu perguntei para ele no Fórum de Maconha do Conselho Federal de Medicina: e a prevenção? O que o senhor vai fazer? Cadê o dinheiro da prevenção? Porque esse ano 11.000, o ano que vem vai precisar de 20.000 e o outro ano 30.000. Então, esse é o ponto. Põe o som aí para nós. Todo mundo fumando. Apartamento de 2 dormitórios, proibido fumar dentro do apartamento, todo mundo na sacadinha aqui, olha lá. Vai mais um fumar, olha lá. Gente, ele desistiu. Mas para ele desistir, morreram 7 ali. Esse é o ponto da história. Isso foi só para vocês acordarem um pouco, né? O que acontece com a iniciação precoce de droga? O cérebro se desenvolve até os 21 anos, na verdade até os 25. Deixa eu ver se tem alguém aqui que pode melhorar um pouquinho ainda. Não? Já passou. Mas, enfim, qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. Se eu começo a beber com 12 anos, olha o nível de dependência. Se eu bebo com 14, olha o nível de dependência. Se eu começar a beber com 21, olha o nível de dependência. Eu não sou contra a bebida alcoólica, eu praticamente não bebo. Fui fazer uma palestra em Sertãozinho, fiz uma palestra na Câmara de Vereadores sobre a questão do álcool na cidade, e o que eles poderiam legislar para regular o álcool na cidade. Foi uma palestra muito legal, e ganhei depois uma garrafa de vinho para levar para casa. Eu fui numa escola e perguntei para os alunos por que os avós deles fumavam. E eles falaram: porque era chique, sexy, porque era charmoso,
porque tinha o glamour do cigarro, dá prazer, acalma, socializa. A maioria fuma, que não é verdade, achavam que o tabaco não viciava e não conheciam os problemas de saúde causados pelo tabaco. E eu perguntei para eles, por que vocês usam maconha hoje? Eles não souberam responder, e eu respondi, porque é chique, é sexy, é charmoso, tem o glamour da maconha, dá prazer, acalma, socializa. Vocês acham que a maioria usa, mas não é verdade? Acham que não vicia e não conhecem os problemas de saúde causados pelo cigarro. É a mesma coisa. Nossos avós na década de 50 fumaram por isso, e o jovem hoje está indo no mesmo esquema. O jovem, ele diz o seguinte: fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar eu paro. Só que a nicotina causa mais dependência, 3 vezes mais dependência do que a maconha. Então ele começa brincando, em pouco tempo ele está dependente e não consegue parar de fumar. No meu consultório eu escutei isso aqui, ó. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é menor das minhas preocupações. 2009. Gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. E hoje estou feliz porque é apenas cigarro eletrônico. Então, vamos conversar disso tudo um pouco. Quando a gente pergunta para o jovem qual é a droga que faz menos mal, o que ele diz? Maconha e álcool. Eu não entendia nada de maconha, nunca usei, nunca frequentei um grupo que usasse, e eu fui estudar um pouco, porque eu trabalhei muito na área do tabaco. Eu fiz parte da Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco, que assessorou o Serra, na época que era governador, a tirar o cigarro de dentro de recinto fechado. Hoje não se fuma aqui dentro. Para os fumantes, desculpa, né? O que eu vou fazer? Mas hoje não se fuma aqui dentro. E eu fui estudar maconha, porque eu comecei a atender como alcoólico aos 14, 15 anos de idade no consultório. É a fatídica festa de 15 anos. Eu não estou falando de vomitar no banheiro, estou falando de como alcoólico, de ir para a UTI. E é gozado que no Einstein, por exemplo, não vai para a UTI pediátrica, vai para a UTI de adulto. Como alcoólico é coisa de adulto, né? Mas está chegando. Eu não entendia nada de maconha, comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. Tenho 6 casos no consultório, surto psicótico. Sou pediatra. Gosto de asma, bronquite, vômito, diarreia, né? Mas não surto psicótico. Eu fui fazer então um congresso sobre maconha da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, que é um congresso de psiquiatras. Eu era o único pediatra lá. E esse congresso foi em Búzios, no Rio de Janeiro. Quem conhece o Búzios vai concordar comigo que Búzios é excelente para um congresso de maconha, porque tem a parte teórica e teve a parte prática no final do dia, né? Esse que está ali é o Ferguson, um psicólogo que estudou muito a maconha. Esses dados são antigos, mas vale a pena a gente ver. Ele acompanha uma corte. O que é uma corte? Nasceram 3 mil pessoas lá na Nova Zelândia e ele acompanha essa turma até hoje. O que aconteceu? Quem nunca usou, quando eles estavam com 16 anos, quem nunca usou maconha, 14% abandonou a escola. Nova Zelândia. Quem usou a maconha mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. Maconha é um dos responsáveis por abandono escolar. Quando essa turma estava para ir para a faculdade, quem nunca usou maconha, 40% entrou na faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, 11%. Se os amigos dos seus filhos estão usando maconha, tem um único lado bom. É que está diminuindo a concorrência do vestibular do teu filho, certo ou não? Porque maconha lesa a memória. Em Sertãozinho, alguém me perguntou: doutor, eu sou adicto, mas estou limpo da maconha há 5 anos. Quando que a minha memória vai voltar? E eu tive que falar para ele: lembra que eu conversei ontem com você, que a sua memória não vai voltar? Não é todo mundo que se lesa, como todo fumante. Tem um avô de 92 anos que fumou a vida inteira e tem uma saúde perfeita. Então nós vamos ver um monte de gente que usou maconha que não tem nada, mas a gente pega na área de saúde aqueles que têm. Esse é um slide do ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, onde ele mostra aqui que os auxílios-doença por álcool estão estabilizados.
Mas o auxílio-doença por drogas está aumentando drasticamente. Então esse é um problema sério. A maconha de hoje não é a maconha de antigamente. A maconha tinha 2% de THC, hoje a gente encontra maconha com 14% de THC. Para quê? Para viciar mais. O tabaco, o cigarro que você fuma hoje tem 3 vezes mais nicotina do que o tabaco de 50 anos atrás. Percebe não? A indústria faz isso para viciar cada vez mais. Veja, aqui é os Estados Unidos. O lobby da maconha lá não está interessado nos 40% de pessoas que vão consumir a maconha recreativa uma vez por mês. Eles estão interessados nos 30% de dependentes que vão consumir 90% da maconha vendida. Esse é o ponto. É negócio. Quando você libera ou descriminaliza, dobra-se o uso, perde-se o medo da droga. Então, é isso que a gente não quer que aconteça aqui. Aumentou lá nos estados que liberaram a maconha, morte por acidente de carro. É lógico, você bebe nos Estados Unidos e não guia, mas você usa maconha e guia. Então, quando morre lá, faz a dosagem sanguínea, tem maconha. Aumentou lá a intoxicação por droga, desde que liberou a maconha, tanto em adultos quanto em crianças de 0 a 5 anos. Vou contar 2 casos. Atendi esse paciente, 4 meses e meio no pronto-socorro de pediatria do Hospital Universitário lá de São Paulo. O que aconteceu? O pai ganhou um sachê de uísque, dissolveu o sachê numa garrafa de água mineral. A mãe não estava, a criança estava chorando, a tia fez a mamadeira da criança com essa água e deu 100 ml desse leite com êxtase, segundo o pai. A USP está falida e eu não consegui dosar a droga que tinha ali, mas essa criança convulsionou 4 horas e meia seguidas, tomando um monte de medicação, e não sei como vai ficar o cérebro dela. Esse é outro caso que atendemos lá, 15 dias de vida, convulsionou no pronto-socorro, fez uma parada cardiorrespiratória, foi entubada, foi para a UTI, ficou 2, 3 meses na UTI, e a causa do óbito era alta dosagem de cocaína na urina de uma criança de 15 dias. Como é que pode? A mãe era dependente, a mãe amamentou a criança e transferiu a nicotina para ela pelo leite materno, percebe? Então, isso está acontecendo já no nosso meio. Agora, como é que nós, da área da ciência, não conseguimos transmitir para a população o risco da droga? Porque o jovem diz, maconha não faz mal. É a noção que eles têm. Será que eles não sabem que esse artigo aqui de 2012 mostra que o uso precoce da cannabis provoca transtorno esquizotípico da personalidade, que é a esquizofrenia? Será que o jovem não sabe que a parte da ciência serve para mostrar isso aqui? Porque quando o pessoal que quer liberar maconha diz que vai cair os homicídios, etc. e tal. Isso aqui é no Uruguai. Os dados estão mostrando que não aconteceu isso lá, depois que liberou. Será que o jovem sabe que se eu retardar o início da maconha 3 anos, eu posso salvar esse cara? Por quê? Eu ter um surto psicótico com 17, 18 anos é diferente do que eu ter um surto psicótico depois do cérebro formado. Deu para entender? A lesão cerebral no jovem é maior. O cérebro está em desenvolvimento. Será que o jovem sabe que a massa cinzenta cerebral diminui com o uso da maconha? Então, como é que a gente não consegue transmitir esses dados para a população? Veja que se fala da maconha em tudo que é canto, até num congresso entre banqueiros, porque a ideia disso é grana. Será que o jovem sabe que um baseado equivale para lesão pulmonar a 5 cigarros consumidos? Do ponto de vista de enfisema, câncer de pulmão? Não é precisa ser nenhum expert para saber que qualquer fumaça que entrar no pulmão vai ser lesiva para o pulmão. Veja, se você acha que a maconha não faz mal, olha o gatinho comendo lá um pé de maconha. Olha lá. Então, isso é só para mostrar que a maconha ingerida também faz mal.
Qualquer faculdade hoje tem lá nos seus eventos brigadeiro de maconha, brownie de maconha, etc. E você não sabe que maconha que foi usada, que planta foi usada, qual a concentração de THC nessa planta e quanto de maconha tem no brigadeiro. Então a maconha ingerida retarda em 2 horas o seu efeito, mas depois vem com uma potência muito grande. E aí surgem essas coisas, né? O nosso presidente favorável aí à descriminalização da maconha. Isso, eu entendo a razão dele. Quer dizer, as cadeias em Portugal, Holanda, onde descriminalizou, tem vaga, porque não se prende mais por uso pequeno de droga. Você tem apenas, aqui em São Paulo já começa isso, o sobrinho faz a justiça terapêutica. Em vez de se prender, não, o cara vai frequentar um grupo, atendimento, etc., em vez de ser preso. Mas, para o jovem, isso aqui é extremamente nocivo. A hora que o presidente diz que quer descriminalizar a maconha, na cabeça do jovem, maconha não faz mal. Veja, aí surge a maconha terapêutica, a maconha medicinal. Quero deixar bem claro que não existe maconha medicinal. Não há. O que existe é uma substância da maconha, que é o canabidiol, que é medicinal para algumas situações, que precisam até de mais estudos. Então é uma briga de liberar o plantio da maconha aqui para laboratórios, para a gente aumentar os estudos e concluir um monte de coisa. E você sabe que, por exemplo, eu uso morfina no pronto-socorro para tirar dor. Você chega infartado lá, vai tomar morfina. Morfina vem da papoula, de onde vem a heroína. Eu nunca ouvi ninguém falar que usa heroína no hospital. É morfina, que é uma droga estudada, mas todo mundo fala da maconha medicinal, que é um termo totalmente fora. Tá? Então precisamos mudar isso daí. O que acontece? Veja. Existem 70 entidades no Brasil aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal que podem plantar maconha. São aquelas coisas que você vê no Fantástico, na Globo, que tem um filho que convulsiona e ele usou tudo, não melhorou, e aí usou lá o canabidiol, não a maconha, o canabidiol, e melhorou. Bom, a faculdade, o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudou todas essas amostras de óleo da maconha a nível caseiro. E o que viram? Que os canabidióis ali presentes são totalmente diferentes. Então muita gente está usando o canabidiol caseiro e está achando que está melhorando, mas ele nem está usando o canabidiol certo para convulsão. Deu para entender? Então, a hora que você põe uma universidade estudando o canabidiol e aí concentrando o canabidiol certo, aí você consegue melhorar a situação desse paciente que precisa dessa droga. Então, nós precisamos melhorar a qualidade do canabidiol. Então, nós estamos nessa briga aí do que fazer, né? Bom, isso aqui, quando eu pergunto para o jovem, qual é a cidade onde a droga é liberada? Todos eles falam Amsterdã. Eu fui para Amsterdã, meu filho está morando lá, e essa aqui é uma barraquinha turística em Amsterdã, com pirulito de maconha, bolo de maconha, bolacha de maconha, creme de maconha, e eu não vi nenhum holandês comprando isso, só brasileiro, para chegar aqui com pirulito de maconha, seria um troço fantástico. Veja, Amsterdã, no museu da cidade, está escrito lá, Amsterdã é a cidade mais liberal do planeta. Lá, antigamente, tinha o turismo da maconha, década de 70, mas isso ainda está na cabeça do jovem. Hoje não é mais, hoje está lá a cidade mais liberal do mundo, o casamento gay, por exemplo, a primeira foi lá em Amsterdã, mas é a cidade que tem maior número de regras. Eu achei muito interessante, é liberal, mas tem regras. Então, você quer usar maconha? Tudo bem, você vai usar aqui no coffee shop, que é onde vende maconha. Só que no coffee shop não tem bebida alcoólica. Você quer bebida alcoólica? Você vai no café, que eles chamam lá, são os pubs, bares, só que lá não tem maconha. Aqui não tem nada, mas tem tudo em qualquer canto, né? Aqui não pode nada, teoricamente, mas tem tudo em qualquer canto. Então, o que está faltando para nós são regras.
Veja, isso aqui eu estava andando de bicicleta lá com meu filho e ele me mostrou o terraço da casa aqui com 4 pés de maconha no invernão bravo, tomando sol ali no terraço. Você quer plantar os seus 4 pés? Bom, pode. Agora, não ande e não use algo fora da lei, porque a polícia lá é a paisana. Então, isso é complicado. Veja, ia ter lá uma parada gay. E tinha esses outdoors rodando assim. Eu fiquei na frente lá 10 minutos tirando foto. E achei muito interessante. Veja, urinar na rua, 140 euros de multa. Jogar lixo na rua, 140 euros de multa. Beber na rua, 95 euros de multa. Você vê que beber na rua é mais barato do que mijar na rua, né? Mas enfim. Agora, no Brasil, tem algum lugar onde existem regras? Eu achei um, que é Fernando Noronha, né? As praias do Parque Federal, que é o entorno da ilha, proibido bebida alcoólica, proibido cigarro, proibido droga, proibido tudo. Eu não vi ninguém desrespeitar a lei, porque tem gente lá tomando conta, né? Bom, aqui é um gráfico mostrando a intoxicação alcoólica em crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Sexta, sábado, domingo. Eu não preciso de pesquisa nenhuma para saber que isso aqui também acontece neste município. Acontece em todos os municípios. A droga está em todos os municípios. Se eu começo a beber, o risco de morte vai subindo, até uma hora que cai, porque esse cara está tão ruim que ficar babando embaixo da mesa lá não vai causar acidente. Mas, aqui eu estou no hospital universitário, onde o ônibus da USP foi buscar uma classe de 40 anjinhos para conhecer a universidade. Um dos anjinhos levou uma garrafa de vodka dentro da garrafa de refrigerante no fundo do ônibus. E chegou no meu pronto-socorro lá, 22 alcoolizados, com uma garrafa que custou R$4. Devia ser uma vodka bem vagabunda, né? Mas, esse aqui eu estava pior. A mãe dele, quando chegou no pronto-socorro, falou: doutor, esse menino nunca bebeu. Quando ele acordou, eu perguntei: você sabia que estava bebendo? Que o refrigerante estava a vodka estava na garrafa de refrigerante. Ele falou: não, eu sabia. Mas por que você bebeu se você nunca bebe? Ele falou o clássico: a turma estava bebendo. Se a turma está bebendo, se eu estiver nesta turma, dificilmente eu não vou beber. Uma palavrinha só sobre álcool e gravidez. Síndrome alcoólica fetal. Quem está recebendo, pelo amor exigente, o nosso aconselhamento breve, recebeu uma médica de 85 anos falando sobre síndrome alcoólica fetal. O que causa isso aqui? Olha, que você bebe durante a gravidez, você tem um retardo do crescimento do feto, microcefalia, retardo mental e várias outras alterações. Isso não depende da quantidade de álcool ingerida na gestação. Você pode tomar um trago e ter síndrome alcoólica fetal. Por que está aumentando isso no Brasil? Porque a juventude hoje está descobrindo que está grávida no 3º mês de gestação, percebe? E ela tomou todas antes, depois de grávida. Esse é o cartaz que me fez trabalhar com o tabagismo. Então vocês veem que eu estou caminhando para as drogas lícitas. Esse cartaz aqui, a criança está fumando, é do ano 2000 no Congresso Europeu, a turma estava tirando cigarro de dentro dos hospitais europeus no ano 2000. Quer dizer, se fumava dentro dos hospitais europeus até o ano 2000. E aqui um trabalho mostrando aí, na Inglaterra é proibido fumar dentro do carro se tiver criança, por causa do tabagismo passivo. Será que a gente sabe que esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de câncer de pulmão e infarto? Morar com o fumante aumenta 25%. Uma palavrinha sobre o narguilé. Eu fui para Brasília, 2012, conversar com o ministro da época, que era o Padilha, médico, e São Paulo já era ambiente livre do tabaco, 2009. E Brasil não. Vamos lá pressionar o cara. Escuta, e aí? E ele não regulamentou a lei para o Brasil até 2014. Quando ele saiu do ministério, o próximo que entrou em 15 dias regulamentou a lei. Por que será
que esse camarada não regulamentava a lei, né? E estava lá junto comigo uma senhora chamada Malga de Paula, foi a 7ª esposa do Chico Anísio. Do que morreu o Chico Anísio? Enfisema pulmonar e infarto, por causa do cigarro. E ela estava lá para falar com o ministro e tal, porque a ONG que nos levou até lá tal, captou essa senhora para fazê-la. Ela era da Globo, importante lá, o ministro tirou foto só com ela, não tirei uma foto com o ministro, não quis tirar comigo, não sei porquê. Mas, saindo de lá para a reunião, ela estava muito chorosa, é muito recente a morte de Chico Anísio. Aí puxei conversa com ela, o que a senhora está fazendo? Ah, não, eu estou trabalhando na Globo na novela Salve Jorge. Eu não vejo novela, mas ela falou assim, é uma novela que vai ser na Turquia. Eu falei, na Turquia? Então vai ter narguilé na novela? Ela falou, já compramos 40, mas pera um pouco, a senhora está aqui para falar para o ministro que o cigarro matou teu marido e vai me pôr narguilé na novela da Globo? Vai ser um boom de narguilé. E aí falei para ela essa frase, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. E o jovem acha que isso não faz mal. O jovem diz que o que põe aqui não é tabaco, é essência, é tabaco com essência. Quando é só essência, já tem trabalhos mostrando câncer pela essência só. Então tudo que é fumado, tudo que é inalado, vai fazer mal. Depois de 6 meses, voltamos a Brasília para entregar pizza para o ministro. Né? Foi a pior pizza que eu comprei, estava fria, aquela linguiça bem podre, né? Entregou uma pizza para o homem lá, porque nada tinha acontecido, mas veio alguém no meu ouvido e falou assim, você viu que não teve narguilé na novela? Ela conversou com a Glória Pérez e falou, 1 hora de narguilé são 100 cigarros, não podemos pôr isso na novela. Tiraram os personagens fumantes de narguilé da novela, só tinha narguilé na decoração. Isso se chama aconselhamento breve. Eu gastei 3 minutos no máximo conversando com ela, mas deu um resultado que eu não sei medir, né? Mas imagine o boom de narguilé que seria. E aí surge o cigarro eletrônico. Por que ele surgiu? Porque não pode fumar aqui dentro. Então a indústria lança isso para você poder vaporizar. Agora o chique é vaporizar, não é fumar mais. Só que esse vaporizador, o que está acontecendo? Vou passar para ali para entender. Veja, ele foi usado, esse é o vaporizador, a 4ª geração de cigarro eletrônico que nos Estados Unidos está causando um problemão. É o tal do Juul. Isso aqui é um pendrivezinho, parece um pendrive. Você ali tem 15 vezes a nicotina de um cigarro. Isso está causando intoxicação nicotínica entre os jovens, assim todos os universitários, porque a indústria, o marketing dela foi ir às escolas do ensino médio e falar, isto causa menos mal do que o cigarro. E pagava o acampamento de verão dos alunos. Isso tomou um boom lá, que causou uma intoxicação gravíssima, que o pessoal está vendendo roupa, vendendo as coisas de casa, comprar vaporizador. É a mesma relação com droga pesada, percebe não? Então a nicotina, o tabaco causando as mesmas reações de droga pesada. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Está acontecendo isso aqui. Vou mostrar aqui, ó. Em 5 semanas depois do lançamento de tratamento para intoxicação nicotínica, 27 mil adolescentes aderiram ao programa. Você vê a intensidade disso lá nos Estados Unidos. Morreu o primeiro em 23 de agosto de 2019. Quando eu estava no Congresso de Pediatria, tinha 18 mortes já. E hoje já são 29 mortes, a maioria adolescentes. E mais de 2 mil internados com quadro de pneumonia gravíssima, que chama pneumonia eosinofílica, cujas biópsias estão mostrando a queima do pulmão por dentro, semelhante ao gás napalm, que se usava no Vietnã. Então, é uma droga perigosíssima, tá? E a indústria está querendo aprovar isso no Brasil, e nós estamos fazendo frente a isso na Anvisa, no Conselho Federal de Medicina, etc., para não deixar isso acontecer. Então, o cigarro da bola dos Estados Unidos é o Juul,
não se sabe o que está queimando o pulmão, se é a nicotina em altas doses, se é a substância, as essências que eles põem, porque todo cigarro tem um gosto diferente, ou se é o glicerol, que é o produto para vaporizar a nicotina. Então nós ainda vamos descobrir o que está acontecendo. A ciência serve para isso. E qual é o problema? É que a indústria diz que isso é redução de danos, que faz menos mal do que o tabaco normal. Só que a indústria não está lançando isso para o cara de 50 anos que quer parar de fumar e não consegue. Ela está lançando isso para o jovem. E dá para confiar numa indústria? Eu fui num evento da Philip Morris, numa faculdade, eles me mandaram como espião. Meu CPF é 007, acho que eles confundiram, começa com 007. E eu fui lá ouvir, era só para ouvir, mas eu não aguentei. Quando eles falaram do produto deles, eu perguntei, escuta, dá para confiar numa indústria que omitiu o malefício do cigarro por décadas? Que aperfeiçoou a liberação da nicotina para em 10 segundos chegar no cérebro e não sair dali? Não dá para confiar nessa indústria, então nós somos contra esse tipo de produto e estamos lutando para não aprovar isso no Brasil. Isso é o material todo que existe publicado pelo Conselho Federal de Medicina sobre cigarro eletrônico, narguilé e o tabaco, está à disposição de todo mundo. Eu só digo o seguinte, quem bebe muito, 37% parte para outras drogas. Quem não bebe, 2% parte para outras drogas. Onde é que está a prevenção de droga pesada? Está na prevenção do álcool. Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma era 0. Hoje a maconha já está ocupando um pouco desse espaço, como primeira droga. Então, a gente trabalha muito no aconselhamento breve, que é gastar 2 a 5 minutos conversando sobre a droga. Eu faço isso nas minhas consultas, meus alunos fazem nas consultas. Eu estava em Curitiba, falei isso, que quinta-feira eu estava em Curitiba. Seguramente quinta-feira eles não fizeram isso, porque se eu não tiver com a minha cordinha lá para dar uma chicotada neles, eles não fazem. Como é difícil o médico fazer a prevenção, por isso que a gente precisa fazer, a sociedade tem que fazer. Intervenção breve já é para o cara usuário, o aconselhamento é para o não usuário. Aqui eu tenho que gastar um tempo maior. Vou mostrar alguma coisa prática. Essa enfermeira fez 5 ligações telefônicas para esse grupo aqui. Ela conseguiu 32% de cessação de tabaco e 18% de álcool. Com 5 ligações telefônicas de 3 a 5 minutos. Percebe? Funciona o aconselhamento breve. Vamos ver aqui, outro trabalho em idosos. Aconselhamento breve reduziu o álcool em 7 dias, reduziu o número de episódios de consumo compulsivo e reduziu a porcentagem de drinks ali. Aconselhamento breve, bater um papinho. Só que isso tem que ser repetitivo, como já falou a nossa presidenta. Isso aqui nas escolas. Aconselhamento breve nas escolas reduziu em 19% o tabagismo, 67% o consumo de álcool e 50% o consumo de drogas ilegais. Professor de ciências, vamos para a prática, mostrou o pulmão bom e o pulmão ruim. Pulmão bom parece uma esponja, pulmão ruim parece uma bucha. Garoto de 14 anos parou de fumar na aula de ciências, porque ele entendeu a fibrose do pulmão do avô, que era dependente de oxigênio. Mostramos uma tromboflebite obliterante aguda, amputação da perna por causa do cigarro. Toda semana tem um caso desse no hospital. Era a primeira escola que eu fui, escola pequena, sentaram as meninas de 9 anos aqui, as de 10, as de 11, 12 e os grandão lá no fundo. A hora que mostrou esse vídeo, choraram todas as meninas do Fundamental 1 aqui, de 9 anos, e houve uma delação premiada, que está na moto, e eu fui parar na diretoria da escola para explicar o terrorismo que eu estava fazendo. É duro ir para a direção da escola aos 50 e poucos anos de idade, nunca tinha ido. E aí eu mostrei o concurso de cartazes do Fundamental 1 que ganhou o prêmio. Então, olha, a Natália fez esse desenho. Fumar é tão legal, por que você não tenta? Vai, então me passa um. Uns anos depois, os dois sem perninha aqui, ó. Eu me arrependi, eu também. Vocês acham que a Natália não entendeu o que eu estava falando? Eu mostrei uma senhora dependente de oxigênio e ganhou o prêmio cartaz do Fundamental 2, que é esse aqui, ó.
fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte. Mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. É a falta de ar do enfisematoso. Então, como a gente consegue trabalhar com a criança? Meu ambulatório de pediatria, 34% das famílias tem alguém que fuma dentro de casa. Eu preciso fazer a prevenção. 43% tem o álcool dentro de casa, 27% a maconha, é muito alto. 27% das famílias tem a maconha, tem alguém que fuma maconha dentro de casa, e 11% crack. Eu tenho que trabalhar essa questão. Nesse trabalho nas escolas, onde nós fizemos, que é o trabalho piloto publicado, nós tivemos 9 intervenções durante o ano todo. Precisa ser repetitivo. E fazer palestra na escola, um dia lá, junto aos 1.500 assim no anfiteatro, te dá um microfone que não funciona, no slide, o projetor pior ainda, aquilo vira uma zona que não, eficácia zero. Agora, você ir na sala de aula, conversar repetitiva, várias vezes, funciona. Veja, resultado desse ano de trabalho: espiritualidade melhora? Pouco. Esporte melhora? Pouco. O que diminuiu em 60% a experimentação de álcool, cigarro, maconha e crack? Diálogo no relacionamento familiar. Então nós temos que conversar. Esse é o ponto da história. Passa esse vídeo. Que idade você está? 9 anos. 9 anos. Você entendeu que nós falamos de dependência na palestra? Dependência de álcool, dependência de tabaco? Qual é o exemplo que você viu? Conta para nós. É porque uma vez na minha casa eu tinha um pacote de bis. O bis é como exemplo serve o álcool. Então, aí eu comi aí parei. Depois me deu mais vontade, fui comendo um monte. Quando não tinha, já era, eu fiquei pedindo pra minha mãe comprar. Aí com o álcool e as drogas, é pior porque você sai na rua e vai pra roubar. Você acha que ele me entendeu? Muito bem, parabéns. Nós conversamos na palestra, ele entendeu 9 anos. Eu é que não entendi a dependência de bis dele, estou abrindo um projeto para estudar melhor o bis. Agora, tem outras coisas que a gente tem que fazer. Em vez de fazer palestra na escola, nós temos que fazer palestra para os professores. E aí temos que fazer o que a gente chama de advocacy. Eu estou aqui em 2012, no Mané Garrincha, no Rio de Janeiro, em Brasília. Essa foto aqui era para tirar a essência do tabaco, que até hoje não se conseguiu. O Supremo lá enrolou, agora parece que voltou, mas tem 2 anos para a indústria tirar a essência. Eles vão recorrer e tal, e vão continuar com a essência do tabaco. Mas eu estava lá aqui, esse é o presidente do Sindicato dos Fumicultores do Rio Grande do Sul. Quem tirou essa foto foi um diretor da Souza Cruz, que estava lá junto, nós estávamos conversando antes da palestra. Essa foto jamais sairia depois da discussão que nós tivemos, né? Porque, já viu, foi um quebra-pau, tinham 900 fumicultores de 8 médicos ali discutindo a questão. Então, isso é o advocacy. Nós vamos para as rádios, a gente vai conversar com o governador de São Paulo para que ele aumente o preço, aumente a taxa de imposto da bebida alcoólica, porque a gente sabe que se aumentar, diminui o consumo. E ele disse, não posso, porque se aumentar aqui, a Ambev joga a produção para o Paraná, para o Rio e para Minas, e dá desemprego em São Paulo. Eu entendo, mas essa lei de aumento de imposto tem que ser federal. Então nós temos que fazer o advocacy lá no Congresso. Existe aqui, eu sou apartidário nessa luta, estou conversando aqui com a Marta Suplicy. A Marta Suplicy era presidente da comissão do Senado que iria aprovar a maconha. Agora ela saiu, a gestão dela acabou. E eu descobri que as opiniões que ela tinha, o conceito que ela tinha da maconha, eu acho que devia vir do Supla ali, porque era muito superficial. Então fizemos uma audiência pública em Brasília sobre a maconha, junto com ela lá. Esta mesa, linha da frente, é onde é o lugar dos deputados. Se você prestar atenção aqui, está tudo vazio, né? Conversamos, entregamos o nosso caderno de aulas para o Fundamental 2. São 64 aulas de arte, ciência, educação física, geografia, inglês, história, português e matemática. Se cada professor aqui em Serra Negra
cumprir o que está aqui, ele falará 8 vezes durante os 4 anos do Fundamental 2 sobre o tabaco e sobre o álcool. Se todos fizerem isso, são 64 aulas repetitivas dentro do currículo escolar, que está aí à disposição no site do Dr. Bartô. Eu trouxe um exemplar para deixar com o prefeito esse trabalho. Esse é um tipo de aula. E as ações sociais. Eu estou aqui na Rua Boa Vista, em São Paulo, pertinho da Cracolândia, levando 300 sanduíches para a minha igreja lá, roupa, água, etc. E montei uma mesa ali que estava escrito assim: tire a sua pressão e conte a sua história. E aí eu ainda vou escrever um livro só para as histórias que eu ouvi por aí. E eu descobri o seguinte: 70% de quem está na rua não tem nada a ver com a droga, é problema social. Isso no centro de São Paulo. E surgiu essa avó com essas 3 crianças dizendo o seguinte: doutor, o menino quer contar a história dele. Eles estão lá numa invasão, porque não tem onde morar, a mãe foi assassinada, o pai eles não conhecem, está aí a avó com essas crianças lá e conversamos bastante. Eu fiz um programa de aconselhamento breve via internet. Toda semana eu mando um vídeo para que a gente aumente a percepção do risco da droga. Para os médicos, eu mando para a Sociedade de Pediatria, ela manda para os 25 mil pediatras. Estou mandando para o Free Mind, que manda para 20 mil pessoas. Estou mandando para o Amor Exigente, que está repassando. Estou mandando para os escoteiros do Brasil, que também está repassando. E assim vai. Nós temos mais de 100 mil pessoas recebendo. Eu sei que 2 a 3% abrem os vídeos. Repassem esses vídeos porque eles funcionam. E o vídeo dessa semana é esse aqui, ó. Será que vai? Não vai. Ah, tá aí, ó. Esse é o vídeo dessa semana. É o pulmão dele, ó. Quer o seu pulmão de volta? Pare de fumar. Isso é brincadeira? Sim, é brincadeira. Mas uma senhora me procurou: doutor João Paulo, eu preciso ver aquele vídeo. Que vídeo? Aquele do pulmãozinho que sai assim. Por que a senhora quer ver? Não, que eu fiz o seu curso lá para parar de fumar, faz 5 anos que eu não fumo. Mas eu estou sentindo que eu vou ter uma recaída. Eu preciso ver o vídeo de novo. Quer dizer, o vídeo, de tudo que eu falei, o que serviu foi o vídeo. Percebe, não? Então a gente nunca sabe o que vai funcionar. O que nós podemos fazer? Amor Exigente pode fazer aconselhamento familiar, sugestões minhas. Quem sou eu para sugerir alguma coisa? Aconselhamento breve para a criança e para o adolescente, repetitivamente, intervenção breve já para o usuário. Isso tudo vocês já fazem. Mas talvez a gente possa fazer algo mais. Criar um centro de orientação para o problema de álcool e drogas. Porque quem é drogado não sabe aonde ir. Vocês já fazem isso. Mas criar um material, esse material que vocês receberam, o livreto que vocês receberam hoje, é uma ação social minha há 35 anos atrás. Vale a pena ler, porque meus alunos choraram quando leram esse livro. E fazer o advocas, isso é importante. Quem é que vota? São os deputados. Como é que a gente conseguiu aprovar a lei para não fumar aqui dentro? Fazendo o advocas, indo lá, batendo na porta de cada um. Então, eu sugeriria que cada um no seu município vá à Câmara de Vereadores, o que eles estão legislando para diminuir o consumo de álcool na cidade. Diadema fechou os bares em São Paulo às 23 horas. De 90 mortes para 100 mil habitantes, caiu para 9 mortes para 100 mil habitantes. Você quer uma conduta de saúde pública melhor que essa? Mudou o prefeito, voltou tudo para trás. Então, a gente precisa trabalhar. Então, o advocacy é bastante importante. Esse é o nosso livro Álcool, Tabaco e Maconha. São drogas pediátricas. Esse é o material que a gente distribui nas minhas consultas, nas escolas que eu vou. Esse fala de tabagismo passivo, tabagismo ativo, álcool e maconha, álcool para adolescente, narguilé, cigarro eletrônico e muita coisa de aspecto social. Isso tem importância? Estou terminando já. Peraí que faltou um aqui, justamente que eu queria mostrar, não veio. Isso tem importância. Tem uma foto das crianças recebendo esse material.
uma paciente minha mandou para mim uma foto que é o filho dela, de 8 anos, ele não dorme sem ler os livretos do Dr. Bartô. Como personagem para a criança é importante. Então ela mostrou ele a foto dele com todos os livrinhos e ele não dorme sem ler os livros. Funciona. Eu tenho um ambulatório para parar de fumar. O senhor de 75 anos foi lá parar de fumar. O que aconteceu? Perguntei, por que o senhor veio parar de fumar agora, aos 75 anos? Não, o senhor deu um livrinho desse para o meu neto. Cada vez que está acendendo cigarro, ele faz eu ler o livro. Já li o livro 60 vezes. Então, ele veio parar de fumar. Então, isso chega em casa. Vamos para o próximo? Para terminar. Isso foi no MASP, em São Paulo. O pessoal foi assistir um coral estrangeiro lá e tal. Mas antes, entrou esse coral aqui. O pessoal achou estranho, né? O som não está meio esquisito. Esse é o coral dos traqueostomizados do Hospital AC Camargo. O pessoal se emocionando. E no final, eles levantam a placa. Escute a voz desse coral, não fume. Cigarro mata mais do que as outras drogas. E nós temos que lembrar que cigarro também é droga. Gastem 2 a 5 minutos do seu tempo fazendo o aconselhamento breve. Isso funciona. Obrigado. Muito bom, né? Então, a gente agradece a cada semente aqui lançada, que será germinada seguramente. Porque informação processada é conhecimento, e conhecimento nos transforma, né? Agora a gente vai abrir para perguntas. Quanto tempo de perguntas? 3 minutinhos apenas para perguntas. Ou 3 perguntas? Desculpe, 3 perguntas apenas. Então, por favor, quem quer já fazer a primeira? Quem gostaria de fazer? Levanta a mão. Eu pensei que eu tinha levantado a mão, eu ia falar. A minha mão? Bom dia, doutor. Eu quero saber quando a pessoa diz: eu só fumo, eu não engulo a fumaça, só sinto o gosto do cigarro, e fumo uma carteira por semana. Um cigarro por dia faz mal, tá? Você morar em São Paulo equivale no inverno a fumar, no verão a fumar 4 cigarros por dia, e no inverno até 10 cigarros por dia. Você já está partindo disso morando em São Paulo. Então, qualquer quantidade a mais faz mal. 1 cigarro por dia faz mal. Então, não há redução. É lógico que é melhor você fumar 1 cigarro por dia. Meu recorde no ambulatório são 100 cigarros por dia, 5 maços por dia. Então, é lógico fumar 1, mas se ela fumar 1, o organismo dela está acostumado a receber 100 miligramas de nicotina, 1 miligrama a cada cigarro. Se ela não fica no 1, ela volta. Então, é zerar. Cigarro é zerar. Como é o álcool, como é as outras drogas, né? Então, a pior fumaça é que sai da ponta do cigarro, que é inalada. Por isso que o fumódromo é besteira. Você junta 20 fumando lá, piora a situação do indivíduo, porque ele vai receber a fumaça de 20 pessoas. Entendeu? Bom dia, doutor. Bom dia. Eu faço parte do Conseg aqui de Serra Negra e nós fazemos palestras junto com o Judiciário em prevenção de drogas lícitas e ilícitas nas escolas municipais e estaduais. A minha dúvida que sempre foi, qual é o momento de dar um start numa criança para que a gente possa elucidar sobre isso? O start é intraútero, porque se a mãe fuma, eu tenho que fazer ela parar de fumar. Percebe?
Se o pai é alcoólatra, eu tenho que ajudar. Então, não tem idade. É lógico que depende o que você vai fazer com a criança. Posso mostrar uma ideia rápida? Deixa eu ver onde é que eu pus a minha carteira, que já perdi. Mas eu vou mostrar como é que dialoga com a criança. O professor de matemática pôs uma questão de prova. Seu pai fuma 2 maços por dia, quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Cada maço custa R$10. O resultado da prova era R$140.000. A classe quis discutir esse assunto na correção da prova. Foram 2 aulas discutindo só quantos pais tinham gasto. Isso funciona? Funciona. Porque na festa junina eu fui à escola, o pai pegou e falou para mim: o senhor que é o doutor das drogas? Não, eu sou o doutor contra as drogas, né? O senhor é sacana, hein? Por quê? Porque cada vez que eu acendo cigarro, meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei R$140.000, percebe? Agora, palestra na escola tem aquela, na literatura, tem muita crítica. Por exemplo, eu vou levar um ex-drogado para falar como a Jovem Pan fez em São Paulo há muito tempo. Eu levo um ex-drogado lá, tem gente que vai, puxa, eu não vou entrar nessa porque é fria, mas tem gente que vai pensar assim: puxa, esse cara entrou e está numa boa, então eu posso usar, porque ele está até, virou artista, está falando, dando palestra, entendeu? Não. Então, precisa tomar cuidado com o que se faz. Eu faço palestra em escola, mas para vender o meu peixe, que é trabalhar os professores, que são as pessoas mais indicadas para trabalhar com as crianças. E trabalhar com os pais e alunos. Como? Cada escola que eu vou, eu convenço o diretor a receber o aconselhamento breve toda semana e repassar para todos os professores e todos os pais de alunos daquela escola. Então, isso funciona mais na literatura do que eu fazer palestra em escola. Vou mostrar como é que a gente trabalha com a criança. No meu ambulatório, eu faço uma sala de espera da pediatrista aqui. Eu pego R$10 e dou para o garoto: o que você quer fazer com ele? Eu falo: eu quero comprar bala. Não, velho, empresta esse pus aqui na minha carteira, certo? Então, eu pus aqui na minha carteira e eu vou explicar para ele o seguinte: o que o seu pai está fazendo com o cigarro? Isso aqui, ó. Certo ou não? Então, tudo depende de como eu vou trabalhar essa questão. Então precisa ter didática, ok? Eu estou abrindo curso de médico depois, o próximo agora de gente, por favor. Curso de mágica. Diga. Doutor, boa tarde. Meu nome é Célia, eu sou do Amor Exigente de Amparo. E eu trabalho com 2 pessoas que têm problemas de esquizofrenia, um acumulado com drogas e o outro com o cigarro. Ambos são extremamente fumantes. Eu queria saber o seguinte: aqueles dispositivos tipo adesivo, essas bobagens todas, tem algum fundamento? Essas bobagens todas é o que eu mais uso, né, para parar de fumar. O que o adesivo faz? Veja, a única droga que tem esse tipo de tratamento é a nicotina, dependência de nicotina. Então, a gente põe um adesivo, passa a nicotina pela pele, ocupa os centros receptores de nicotina, eu diminuo a necessidade de fumar. Ok? Então, isso é usado, isso funciona, mas não é mágico. Então, se não está funcionando, troque o lugar do adesivo. Em vez de pôr no braço, ponha aqui. Porque daí dificulta mais ainda a realização. Obrigada. Vou mostrar para vocês, faz de conta que isso aqui é o cigarro. Ok? Então, vamos pôr o cigarro aqui dentro. Põe o cigarro na mão, põe aqui, aperta bem, pronto, ele desaparece. É assim que a gente tem que fazer com a droga. Falou. Olha, eu não vi para onde foi, juro. Obrigada mais uma vez, né? Ratificamos os nossos agradecimentos aos palestrantes e às autoridades mais uma vez.
dada a importância do apoio delas. Muito obrigada.